Saudações aos nossos seguidores, sejam bem-vindos à F de Yuris Podcast. Dizer que nós somos F de Yuris Academia, F de Yuris Editora, F de Yuris Livraria, F de Yuris Podcast. Hoje trago para vós alguém que tem uma experiência ímpar sobre os crimes econômicos. Trago para vós alguém que para mim tem particular e especial importância, porque é alguém que vem da mesma alma mater, é um colega na Universidade Católica de Angola e, portanto, para mim é com grande alegria que temos ele presente neste nosso episódio. É o Dr. Galiano Moraes. Dr. Galiano Moraes tem uma vasta experiência no que diz respeito aos crimes econômicos e agora tem a obra pronta, fruto de todo um trabalho, de toda a investigação, fruto da sua experiência profissional e das formações que vem dando e que vem realizando também, trouxe-nos a sua obra, que tem como título Branqueamento de Capitais. Branqueamento de Capitais hoje por hoje se coloca como um tema que ainda precisa de muito esclarecimento. Ficamos sem saber onde encontrar este crime, se vamos ao Código Penal, na parte especial, se temos o crime ou podemos identificar nas leis avulsas, se existe o crime apenas na doutrina, se o crime, afinal, não existe ou é mera poesia, porque afinal levanta-se a questão: quem é que já foi condenado por crime de branqueamento de capitais? Então, muitas dúvidas, muitas inquietações, e nós temos um especialista, temos alguém que não só lê, mas vive no dia a dia, vive na sua investigação, na sua vida profissional, a realidade do branqueamento de capitais. Ora bem, Dr. Galiano Moraes, quem é então Galiano Moraes? Galiano Moraes, para início de conversa, é nosso convidado. Mas para acabar o suspense, Galiano Manuel Ferreira Moraes, licenciado em Direito pela Universidade Católica de Angola, é natural de Luanda, é pós-graduado em Compliance, combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. É especializado em Direito Fiscal, é mestrando em Direito Penal pela Universidade Católica de Angola, é avaliador internacional do GAFI, é especialista em elaboração de procedimentos, estudos sobre indicadores ou atividades suspeitas de constituir crimes de proliferação de armas e destruição em massa. Bem, há muita coisa aqui que nós podemos falar, mas vou resumir. Também tem experiência enquanto docente universitário, formador em diferentes workshops sobre a matéria de branqueamento de capitais
os crimes econômicos. Foi condecorado com certificado e medalha de mérito pela direção do projeto ProReat UNDC pela sua participação e contributo no processo de formação de peritos nacionais na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa a nível nacional. Doutor, por favor, tem a palavra, começando exatamente por si mesmo. O que é que se lhe oferece dizer, o que é que tem a acrescentar nesse traço biográfico? Bom, antes agradecer ao Dr. Feca e FDIURS por esse convite e por ter essa oportunidade de poder discorrer sobre esse tema, que para nós é de facto ainda é ex-novo. Em relação à minha biografia, eu penso que no essencial foi aquilo que foi dito pelo Dr. Feca. Portanto, o resto penso que ao longo daqui desse encontro podemos discorrer. Vamos então olhar para o livro imediatamente. Doutor, qual foi a motivação para abordar sobre o tema branqueamento de capitais, sobretudo agora em livro? Bom, doutor, foram várias motivações. Portanto, primeiro a dizer que ela resulta, sobretudo, das formações, das constatações que tenham verificado, quer enquanto formando, quer enquanto formador de formador. Portanto, como foi dito muito bem pelo Dr. Feca, nós temos ministrado já formações às várias instituições nacionais, públicas e privadas, às várias províncias e a alguns países também. Mas em relação a nível nacional, a motivação foi que, de facto, vimos que é uma matéria para nós nova, digamos assim, porque as principais instituições que, em princípio, ou as principais instituições onde, em princípio, as pessoas deviam ter esse tipo de formação, muitas das vezes não tem. Portanto, devo dizer que este tipo de crime não se dá com maior profundidade, quer mesmo a nível das faculdades de Direito, quer mesmo a nível das faculdades de Economia, quer mesmo a nível das faculdades de Gestão ou até dos cursos de Relações Internacionais. E porque nós vimos que há cada vez mais necessidade de formar as pessoas e informar as pessoas, de modo que estejam preparadas, pelo menos, para poder perceber quando estão ou estarão eventualmente diante de uma situação que pode configurar o crime de branqueamento de capitais. Portanto, então, há essa necessidade de informação, há essa necessidade de formação, e razão pela qual, resultando das experiências que nós temos tido, decidimos então escrever no sentido de contribuir, não é, para o país, para as instituições e para as pessoas em particular, não é, com alguma informação resultante das experiências que adquirimos durante esses anos. O critério de trazer o livro num formato de perguntas e respostas foi concebido para facilitar ou para seguir como alvo a academia ou os profissionais? Qual foi esse critério que lhe levou a apresentar ou estruturar o livro dentro deste formato de perguntas e respostas? Bom, como eu disse antes, trata-se de um crime novo, muitas das vezes até confundido com outros tipos legais de crime, e a ideia é que, sendo certo que é um crime novo para nós, a ideia é tornar a coisa menos complexa,
Porque, e como é que nós tornamos a coisa menos complexa? Perguntando ou expondo aquilo que são as principais perguntas essas muitas das vezes feitas por diferentes pessoas, diferentes estratos sociais, não é? E ao mesmo tempo respondendo. Repara que a nossa ideia é responder não só numa perspectiva nacional, mas também numa dimensão internacional. Às vezes também nós verificamos que há alguma imprecisão, há alguma dificuldade na percepção deste tipo de crime. Então a ideia é fazer perguntas, muitas das quais são feitas e outras vezes são respondidas, mas outras que não são feitas pelas pessoas, são do nosso entendimento, que de facto constituem bastante interesse informativo e formativo para as pessoas e para as instituições, razão pela qual fizemos perguntas muito diretas, de modo que seja muito mais objetivo, muito mais prática, as pessoas poderem perceber de facto o que é branqueamento de capitais, quais são as fases do branqueamento de capitais, como é que esse tipo de branqueamento de capitais pode se manifestar, o que são indicadores de branqueamento de capitais. Portanto, as pessoas têm de saber aquilo que é básico para depois irmos para o mais complexo, porque se nós não tivermos alguma dificuldade para entender o básico, obviamente teremos muito mais dificuldade para entender o mais complexo, sendo certo que se trata de um crime, para nós é ainda considerado como novo. Muito obrigado, doutor. Diz-se que o crime de colarinho branco é o espelho da falência ética de uma sociedade. O que é que se lhe oferece comentar sobre isso? O branqueamento de capitais é um crime de colarinho branco. Concorda que reflete essa falência ética da sociedade? Bom, primeiro dizer que qualquer crime ou o crescimento de qualquer atividades criminosas reflete uma falência ética de qualquer sociedade. Portanto, uma sociedade eticamente correta ou eticamente alinhada, muito provavelmente não terá os índices de crimes que se tem. E, obviamente, o caso do branqueamento de capitais não é uma exceção. Portanto, se as pessoas tiverem eticamente bem alinhada, digamos assim, terão muito mais consciência prévia de que não devem cometer esse crime, até porque o crime de branqueamento de capitais tem consequências muito graves que afetam não só uma pessoa, mas um Estado, uma sociedade, uma instituição. E quem tem uma postura ética, quem tem um conhecimento eticamente aceitável, portanto, muito dificilmente vai enveredar por esse tipo de prática. Obrigado, doutor. Mas afinal, a pergunta que não se cala é: o que é branqueamento de capitais? Bom, doutor, o que é o branqueamento de capitais? Branqueamento de capitais é um tipo legal de crime, tanto que consta no nosso ordenamento jurídico, nos termos da Lei 5/2020, de 27 de janeiro, que é a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento de Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, precisamente nos seus artigos 80, 82 em diante. O que é então branqueamento de capitais? Branqueamento de capitais é aquele tipo de crime através do qual uma pessoa ou várias pessoas obtêm fundos, dinheiros ou proventos pela prática de um crime, e introduzem esse dinheiro ou esse provento no circuito financeiro ou circuito econômico normal, legal, para depois retirar esse dinheiro com bens, com proventos, com meios, não é? Como se esses bens, esses proventos ou esse dinheiro que eventualmente tenha sido obtido de forma lícita, quando na verdade foi um dinheiro obtido antes por uma prática ilícita. Portanto, é esta a ideia de branqueamento de capitais. Pois, fala-se que no iter criminis, pegando exatamente o que o doutor agora nos apresenta, e numa das últimas frases, das fases, temos aí as fases do branqueamento de capitais. Fala-se do momento da colocação, momento da ocultação, momento de integração. Isto é um aspecto que levanta muitas dúvidas. Como é que é isto? E como surge
como é que surge esta denominação branqueamento de capitais? Porque normalmente fala-se de Al Capone para referir o surgimento desta figura, a tal lavandaria. Como é que um dinheiro que é concebido sujo passa a ser depois já tratado, visto como limpo? Como é que se dá este fenómeno? Como é que surge? Comecemos, por favor, com a questão do surgimento da figura branqueamento de capitais, como é que é esse elemento histórico, e depois, então, entendermos essas fases do branqueamento de capitais. Bom, há muitas versões em relação ao surgimento do crime branqueamento de capitais. O que devo lhe dizer é que na sociedade, desde o momento em que começou a existir crime, aqueles que cometem o crime e sempre que tivessem obtido algum provento da prática desse ato criminoso, procuraram de alguma forma esconder a origem ilícita desse provento. Portanto, desde os primórdios, sempre, ou desde o surgimento do crime, os criminosos de alguma forma sempre procuraram esconder a origem do crime, porque obviamente que aquele que comete um crime, que obtém vantagens com a prática desse crime, e aqui entende-se vantagem de várias naturezas, financeira, patrimonial, enfim, procurou sempre usar meios, artifícios, formas, no sentido de esconder a origem ilícita desses bens por parte das distintas autoridades que sempre existiram desde a evolução histórica humana. Muito recentemente fala-se do Al Capone, portanto, é o caso mais comum, mais sonante, em que não só Al Capone, como os outros digamos, gangsters americanos, que no período da lei seca, não é? Na tentativa de esconder os bens ou os fundos que provinham das atividades criminosas, utilizavam então um conjunto de lavandaria e outros artifícios para poder esconder a origem ilícita desses fundos. Portanto, o Al Capone, no caso mais sonante. Em relação às fases propriamente ditas, as fases são três, portanto, a começar pela fase da colocação, e aqui importa dizer o que acontece na fase da colocação. Na fase da colocação é aquela fase em que um indivíduo que obteve o dinheiro de forma ilícita, ele introduz, introduz ou anexa numa conta bancária de uma pessoa singular, de uma empresa, de uma instituição. Ou seja, que a ideia, a fase da colocação é de introdução deste dinheiro obtido de forma ilícita. A segunda fase é a fase da ocultação ou a fase da movimentação. O que acontece nessa fase? Esta é, digamos, uma das principais, se não uma principal fase do crime branqueamento de capitais, que resulta no facto de, nesta fase, o branqueador de capitais utilizar vários artifícios, vários meios, várias formas de ocultar a origem ilícita do bem. Ele pode, por exemplo, um dinheiro que já recebeu, já foi colocado na conta bancária, movimentar por distintas zonas. Pode mandar para a província A, para a província B, para a província C, depois mandar por um outro país e deste país vir o dinheiro para cá e depois esse dinheiro voltar ainda para outro país ou para a pessoa que branqueou capitais. Portanto, a fase da movimentação é a fase muito mais complexa. Por quê? Porque o branqueador de capitais utiliza vários movimentos, não é? No sentido de dificultar a origem ou a identificação da origem ilícita ou da proveniência ilícita do bem, ou seja, no sentido de dificultar a colocação. A fase da integração é a fase, obviamente, através do qual o dinheiro já se movimentou, o dinheiro vai então proporcionar um conjunto de bens, de serviços, não é? Para essa pessoa, para o branqueador, só que desta vez o dinheiro vem já como se fosse dinheiro ou bem obtido de forma ilícita. Portanto, são esses procedimentos, os momentos que acontecem nas três fases do branqueamento de capitais. Doutor Galiano, gostava que nos pudesse ajudar e fazer com que os nossos seguidores, internautas, percebam, num exemplo mais prático. Vamos lá, olhando para a nossa realidade, qual é
uma conduta que possa configurar branqueamento de capitais e olhando essas 3 fases, como é que começa e depois como é que termina? Se, por exemplo, um pastor, a fonte, vá lá, imaginemos que consiga ter dinheiro, aparentemente nos mostre que a fonte vem da igreja, mas afinal a fonte é de droga. Como é que vai ser essas fases, como é que funcionam? Bom, é importante reter que a prevenção ao combate ao branqueamento de capitais, não resulta sobretudo na procura, na caça do dinheiro, mas é sim na caça, na procura do dinheiro ilicitamente obtido e que de facto prejudica o Estado, as instituições e as pessoas. Em relação a um exemplo, vamos dar um exemplo muito mais prático. Todos nós, muito provavelmente, já verificamos, e aqui uma parte, nada contra, por exemplo, uma cantina, portanto, são atividades comerciais normais e que muito ajudam, mas vamos dar um exemplo de uma cantina, por exemplo. Já verificamos nós que às vezes nós vamos para uma cantina e reparamos que é uma cantina modesta. Às vezes os produtos estão aí, parece que não são vendidos, parece que estão há muito tempo lá. Ou estão mesmo há muito tempo, não é? Mas como se os produtos não terminassem. No entanto, o proprietário da cantina, regularmente, ou num determinado período de tempo, ele vai a uma instituição financeira bancária, faz o depósito de volumes avultados de dinheiro. Por exemplo, ele pode chegar a uma cantina, pode chegar a uma instituição financeira bancária, ou mais precisamente a um banco, e num determinado período, vamos lá ver, todas as sextas-feiras ou em 15 dias, ela vai depositar mais de 100 milhões ou 200 ou 300 milhões de kwanza. Bom, obviamente, quando ele chegar ao banco, por causa das regras de compliance, enfim, o funcionário bancário tem a obrigação de questioná-lo sobre a origem deste bem, não só a origem, como eventualmente também o destino. Mas inicialmente tem a obrigação de questioná-lo a origem dos fundos. O que é que ele vai fazer? Ele, apercebendo-se de que, tendo esse dinheiro, não é, sido obtido de forma ilícita, ele vai utilizar apenas a cantina como forma de justificar esses dinheiros que ele regularmente deposita. Dizendo que, por exemplo, olha, esse dinheiro que eu regularmente deposito resulta da venda dos meus produtos ou da minha atividade comercial. Até pode ser mais. Pode-se dar o caso que eventualmente a atividade comercial está devidamente legalizada. Ele está devidamente habilitado para exercício daquela atividade. Mas na verdade o que se pretende é, ou seja, ele utiliza a cantina, utiliza a atividade comercial legalmente justificada para introduzir no circuito financeiro legal fundos que obteve por uma prática criminosa. Ou seja, ele pratica atividades criminosas, ou alguém próximo a ele pratica atividade criminosa, não é? Pega esse dinheiro, faz chegar a ele, porque sabe que esta pessoa tem como justificar perante as autoridades, perante as instituições, e ele pega esse dinheiro e introduz no circuito financeiro normal. Portanto, aqui vê-se claramente que há uma tentativa clara de branquear capitais, na medida em que o dinheiro obtido de forma ilícita foi colocado no circuito financeiro normal, ou seja, na conta bancária desse comerciante. Esse comerciante movimenta este dinheiro, pode transferir para 2, 3 pessoas, pode transferir para várias pessoas. Essas pessoas depois podem, a título, por exemplo, de doação ou qualquer ato, comprarem alguma coisa e oferecer ou doar a esta pessoa que antes tivera dado o dinheiro ao comerciante. No fundo, o dinheiro sai da pessoa que cometeu o crime precedente, vai para o comerciante, deposita o comerciante em várias contas bancárias. O dinheiro vai circulando, depois o dinheiro sai da conta desse comerciante,
Pode, por exemplo, esse comerciante oferecer um automóvel, pode oferecer uma casa, pode oferecer qualquer móvel de valor a esta pessoa que cometeu o branqueamento de capitais. Portanto, nesses momentos, nós podemos então identificar as fases de branqueamento de capitais. Na medida em que a primeira é o momento, que é a fase da colocação, é o momento em que a pessoa cometeu o crime de branqueamento de capitais, pega o dinheiro, coloca na conta do comerciante. A fase da movimentação, a circulação, é o momento em que o dinheiro na conta já do comerciante vai circulando por várias pessoas ou várias instituições. A fase da integração é o momento que sai dessas pessoas a título de compra de imóvel, enfim, de várias coisas, ou qualquer tipo de benefício, e volta novamente para a pessoa que antes tivera colocado. Ou seja, aqui nós conseguimos de facto verificar um grande indício das três fases do crime de branqueamento de capitais. Obrigado. Doutor, já agora, a obra estará disponível quando? Estará disponível dia 30 deste mês, dia 30 de maio, tanto no auditório da Universidade de Lusíadas, no período das 16 às 19 horas. Portanto. Bem, essa pergunta veio mesmo a calhar porque é para convidar. Nós não podemos deixar passar uma obra destas. Esta obra vem a crescer as obras que já existem no mercado, mas sabemos que atualmente são agora com esta 3, não é? Penso que sim. São agora 3. Tem o Dr. Benz, o Dr. Avelino Capaco também abordou. Agora temos o Dr. Caliano Moraes, que nos apresenta uma obra numa simplicidade que não há como nós não compreendermos isto. Por isso, dia 30 de maio é o dia para estar na nossa agenda, é o dia importante para nos deslocarmos até ao auditório da Universidade de Lusíadas de Angola. Bem, doutor, branqueamento de capitais, crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, faz-se muita confusão, fica sem perceber. Existe branqueamento de capitais sem os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais? Ou só existe branqueamento de capitais com crimes que lhe são subjacentes? Bom, o branqueamento de capitais, a sua essência, ele precisa de um crime subjacente. Ok, essa questão é muito importante. Precisa de um crime subjacente. É preciso que haja um crime primeiro. Exatamente, um crime. Porque o crime por si só, branqueamento de capitais, existe ou não existe? Não, por si só não existe. Não existe. Existe. Então, sim. Então podemos chegar à conclusão de que falar de branqueamento de capitais, vou lhe provocar, é poesia. Porque o crime de branqueamento de capitais não existe. Agora, há um crime, tem de existir primeiro um crime. Como é que o doutor então responde a esta provocação? Bom, é simples, vamos explicar isso. O crime de branqueamento de capitais, a sua constituição, ela é feita sobretudo com um crime precedente, que também pode ser considerado como crime primário ou como crime subjacente. Portanto, há várias terminologias que podem ser atribuídas. A nossa lei define os crimes subjacentes ou então crime precedente como aquele tipo de crime que tem uma pena mínima, de duração mínima de 6 meses, igual ou superior a 6 meses. Tanto é esta configuração jurídica lá do crime subjacente. Agora, em relação ao próprio crime de branqueamento de capitais, o próprio crime de branqueamento de capitais, ele precisa desse crime precedente. Ele precisa desse crime precedente. Por exemplo, há vários crimes precedentes. Um deles pode ser peculato, pode ser fraude fiscal, pode ser corrupção, pode ser abuso de confiança, pode ser retenção de moeda. Portanto, há um conjunto de crimes precedentes que acontecem antes do crime de branqueamento de capitais. Ok. Portanto, essa questão é importante porque ficamos a pensar e a procurar localizar o crime de branqueamento de capitais no Código Penal.
vamos mesmo na lei Ali. e vamos lá entender que afinal temos aqui uma denominação. Uma denominação é um nome, né? Há um nome iuris. Pois, esse nome em iuris que aqui estamos a trazer, afinal, só existe com outros crimes. Poderíamos, dentro dos tipos de tipicidade, dizer que estamos diante de um tipo dependente. Sim. É um tipo dependente. Sim. Só existe por causa dos outros. Embora é importante ressalvar, é importante que a Lei 11/2024, que é a lei que altera a lei do branqueamento de capitais, traz uma figura muito nova, quando ele é mais precisamente, pronto, existem vários tipos de branqueamento de capitais, e aqui existe tipo de branqueamento de capitais em que não se consegue exatamente identificar, ou seja, não se consegue identificar a origem ilícita, a origem ilícita dos fundos. O que é que quer dizer? Quer dizer, o facto de não se conseguir ter certeza da origem ilícita dos fundos não quer dizer que não se pode falar da existência do crime de branqueamento de capitais. Por quê? Porque a lei, como eu disse, a lei 11/2020 traz um elemento novo, que ele diz que são as provas circunstanciais, ou seja, a lei admite a possibilidade e isso perante o branqueamento de capitais independente. Branqueamento de capitais independente é aquele tipo de branqueamento de capitais em que não se sabe, não se tem certeza absoluta da origem ilícita dos bens, ou seja, a lei admite com que, independentemente de não se conseguir identificar a origem ilícita dos bens, possa sim se falar ou se entender que há aqui branqueamento de capitais, desde que haja provas circunstanciais que levam o aplicador da lei a forte convicção de que há aqui um crime de branqueamento de capitais. Muito bem. Doutor, ia mesmo chegar aqui, sobretudo na classificação dos crimes. Ou seja, há vários tipos de branqueamento de capitais. E o doutor começou já a categorizar ou a classificar esses tipos, e gostávamos que pudesse, portanto, nos apresentar e esclarecer aos nossos seguidores, nossos internautas, porque ficamos com a impressão de que só existe um tipo. Mas afinal, falar de branqueamento de capitais é um mundo vasto. É de facto um mundo vasto. O crime de branqueamento de capitais tem vários tipos. Por exemplo, o crime de branqueamento de capitais próprio, o crime de branqueamento de capitais independente, o crime de branqueamento de capitais com um crime precedente internacional, o crime de branqueamento de capitais autónomo. Enfim, há um conjunto de vários tipos de branqueamento de capitais. Vamos aqui citar alguns. Por exemplo, o crime de branqueamento de capitais próprio é aquele tipo de branqueamento de capitais em que o branqueador de capitais não é a mesma pessoa que cometeu o crime precedente. Ou seja, imagina que quem comete o crime subjacente não é o branqueador de capitais. No exemplo que demos, é alguém, por exemplo, percebe-se que o doutor Feca tem uma lavandaria ou uma padaria e de facto essa padaria movimenta muito o fluxo financeiro. Vem o doutor Feca e diz: olha, eu tenho esse dinheiro que obtive por uma atividade ilícita e pronto, em função da tua na padaria movimentar muito dinheiro, permita-me lhe oferecer esse dinheiro de modo que você pode introduzir no seu circuito financeiro. O doutor Feca aceita, obviamente vai apresentar uma proposta, né, para receber eventualmente uma comissão por essa prática, não é? E vai receber o dinheiro na sua conta bancária e vai movimentar. Aqui
sem pronto, alongar mais para frente, para a movimentação e a integração, mas parando aqui, o que acontece é que aquela pessoa que cometeu o crime subjacente ou o crime precedente, não é, em princípio, a pessoa que cometeu o branqueamento de capitais. Aqui nós estaríamos então diante de um crime de branqueamento de capitais próprio. Há outro crime de branqueamento de capitais independente, que é aquele tipo de branqueamento de capitais, não é? Em que a pessoa que cometeu o crime de branqueamento de capitais, ou seja, no crime de branqueamento de capitais independente, é aquele tipo de crime de branqueamento de capitais em que a pessoa que cometeu o crime precedente é o mesmo que comete o crime de branqueamento de capitais. O doutor pode praticar um tipo de crime subjacente e por si mesmo, na sua conta bancária, não é, fazendo vários movimentos. Nós teríamos de um crime de branqueamento de capitais tipo próprio. O doutor é que cometeu o crime de branqueamento de capitais e ao mesmo tempo está a branquear capitais. No crime de branqueamento de capitais independente, não. O que há? O doutor apenas comete o crime de branqueamento de capitais, mas a pessoa que comete o crime de branqueamento de capitais não é a mesma pessoa que comete o crime precedente. É uma outra pessoa. Há ainda o tipo de branqueamento de capital profissional, que são várias organizações profissionais, várias instituições, que em função da sua atividade facilitam, permitem, apoiam a prática do crime de branqueamento de capitais em função da experiência que têm sobre determinada matéria. Há ainda outro tipo de branqueamento de capitais, que é o tipo de branqueamento de capitais cometido por um crime precedente estrangeiro, ou seja, aquele tipo de branqueamento de capitais que o crime precedente foi cometido numa outra jurisdição. Ele pode começar, a fase da colocação pode começar, por exemplo, num outro continente, num outro país, e envia o dinheiro de lá para uma conta bancária aqui. Portanto, são vários tipos de branqueamento de capitais que existem e que de facto são importantes ter noção deles, porque eles podem se manifestar dessas distintas formas. Muito obrigado, Dr. Galiano. Dr. Galiano, a nível da nossa jurisprudência, o que é que temos sobre branqueamento de capitais? Já temos jurisprudência? O que é que vem acompanhando? O que é que nos traz sobre isso? Bom, eu como disse antes, é uma matéria bastante nova, que embora já há sensivelmente 12, 13, 14 anos que se dá essas matérias, mas ainda é uma matéria nova. Obviamente que a nível, pela minha experiência enquanto formador, há de facto bastante evolução por parte dos magistrados. Há de facto bastante evolução. Hoje os magistrados falam disso, entendem isso e muitos até por sinal são colegas também de formação com muito maior propriedade, com muito maior conhecimento sobre essas matérias. Uma ou outra situação que pode existir, como eu já disse antes, esse crime é novo e repara, nas principais escolas de direito, não é? Onde saem quer os magistrados, quer juízes, quer procuradores, quer advogados, quer assessores, quer consultores, por exemplo, em regra não se dá diretamente isso, mas o que se vê é que a nível dos magistrados, quer seja judiciais quanto do Ministério Público, de facto há um grande empenho nesse sentido e um maior conhecimento dessas matérias do que acontecia antes. E isto é muito bom para o nosso próprio sistema de justiça. Portanto, porque antes as pessoas eram muito mais fáceis conhecer e estudava-se muito mais os crimes comuns. Hoje já temos magistrados que conhecem muito bem e, obviamente, conseguem muito melhor dar tratamento dessas matérias. Mas a questão é, já temos um caso julgado, condenado ou não, por crime de branqueamento de capitais, e nós, na nossa realidade, já podemos trazer um exemplo assim concreto? Bom, como deve saber, eu não sou magistrado judicial, nem magistrado do Ministério Público, mas em função das experiências, como já disse, sim, eu acredito que sim, que já os magistrados têm conhecimento, estão cada vez estão cada vez melhor e obviamente que sim, porque repara, em regra, onde há esses crimes subjacentes, há crime de branqueamento de capitais, em regra, porque repara,
quem comete um crime, por exemplo, de burla, quem comete um crime de peculato, quem comete um outro crime subjacente, e que, obviamente, desse crime lhe proporciona vantagens financeiras ou patrimoniais, esta pessoa não vai pegar, por exemplo, o dinheiro e deixar ali sem fazer nada. Não vai pegar o patrimônio e deixar ali sem fazer nada. Vai procurar alguma forma, não é, de poder justificar a origem ilícita desse dinheiro. E quais são essas formas? Movimentando por diversas formas, utilizando vários meios, várias pessoas, várias instituições para justificar a origem ilícita desse bem. E, nesse sentido, os magistrados, não é? Penso que têm conhecimento dessas matérias. Aliás, hoje fala-se muito da investigação financeira paralela, que é um tipo de investigação que também é exigida a nível internacional, que as instituições de investigação criminal ou os magistrados têm essa competência de fazer, no sentido precisamente de poder descobrir os bens que resultaram da prática de um crime subjacente ou da prática do crime brancamente capitais, por exemplo. A nível do nosso país, quais são as instituições que interferem e têm exatamente a missão na prevenção e combate ao branqueamento de capitais? São várias instituições, eu podia classificar em instituições, por exemplo, aplicadoras da lei e instituições de supervisão e de fiscalização, por exemplo. Em relação às instituições de aplicação da lei, nós temos a Procuradoria-Geral da República, obviamente. Nós temos também o Serviço de Investigação Nacional, nós temos a Polícia Nacional. São instituições que trabalham diretamente não só na prevenção, mas acima de tudo no combate. Depois temos outras instituições que são as entidades de supervisão ou de fiscalização dos setores, ou seja, os distintos setores têm entidades que supervisionam os seus supervisionados, permite a expressão, no sentido de avaliar se a atividade dessas instituições, por si supervisionada, estão eivadas ou não do crime branqueamento de capitais. Nós temos, por exemplo, em relação ao setor financeiro bancário, temos o Banco Nacional de Angola, que é a entidade que supervisiona o setor financeiro bancário para as instituições financeiras bancárias em relação ao crime branqueamento de capitais. Em relação aos seguros, nós temos a ARSEG, que supervisiona as instituições, as empresas de seguro, de modo que estejam alinhadas com a prática branqueamento de capitais. Depois temos a Comissão de Mercado de Capitais, nós temos o INH, que é o Instituto Nacional da Habitação, para as imobiliárias, temos também o Instituto Nacional, um Instituto de Supervisão de Jogo para os jogos, atividades de jogo, porque supervisiona isso. Temos também o ISAC, que muito recentemente foi constituído. O ISAC é o Instituto de Supervisão das Atividades Comunitárias, que está relacionadas está ligado ao Ministério da Ação Social e Família, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que tem a competência para supervisionar as organizações não governamentais, no sentido de ver se estão alinhadas em relação ao branqueamento de capitais. Portanto, são essas então as instituições. E, obviamente, a Unidade de Informação Financeira, enquanto entidade central nacional vocacionada, que tem a competência de analisar, de recolher, analisar e disseminar informações relacionadas ao branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Portanto, são essas instituições que, obviamente, diretamente formam o leque das instituições que tratam da questão de prevenção e branqueamento de capitais, no sentido de tornar o nosso sistema muito mais robusto e muito mais em compliance ou em conformidade com as recomendações internacionais relacionadas ao branqueamento de capitais. Obrigado, doutor. Bem, estamos a acompanhar um discurso e uma abordagem interessante sobre o branqueamento de capitais. O doutor Galiano vai já no dia 30 de maio, no auditório da Universidade de Lusíadas, lançar ou publicar o livro Branqueamento de Capitais. Portanto, é um convite para todos aqueles que têm interesse, estudam, procuram investigar sobre essas temáticas, sobre os crimes económicos. Então, é uma oportunidade única para poderem lá estar e adquirir a obra. Doutor, já temos um custo.
Bom, em princípio, o livro vai andar aí a ordem entre os 15 a 20 mil kwanza. Penso que vai andar aí nesta ordem. Muito bem. Portanto, o valor da obra não se mede pelo seu custo econômico. O valor da obra tem, de fato, um peso transcendental, porque com um livro nós podemos ganhar o mundo. Portanto, vamos adquirir esta obra. Esta obra não é só do Dr. Galiano, é uma obra que é de todos nós, porque a partir do momento que o autor disponibiliza a obra deixa de ser sua. A comunidade recebe a obra e adota e tira daí proventos extraordinários. Portanto, vamos adquirir a obra que nos será de fato útil para melhor compreensão e entendimento sobre essas matérias que para muitos é uma matéria muito pouco falada, é uma matéria que, como o Dr. Galiano bem disse, é nova. Então é bom que nós tenhamos esse entendimento de aprender coisas novas. Muitos são juristas que não têm domínio sobre essas matérias. Então, eis a oportunidade. Posso? Sim, Dr. Galiano. Posso? Sim, por favor, tenha bondade. Bom, eu penso que, pronto, como dizia antes, a ideia da obra é ela ser muito prática, muito objetiva, de modo que qualquer pessoa, não é, com a instrução normal, aceitável, ao ler a obra possa entender de facto o que é isso branqueamento de capitais, como é que ele pode se manifestar. Procuramos ser muito mais prático, muito mais objetivo. A obra também, ou seja, o livro também é transversal, portanto, ele é de interesse não só para juízes, para procuradores, para juristas, para advogados, para contabilistas, para fiscalistas, enfim, ela é transversal para várias áreas e que de facto é sempre bom, de modo que nós pelo menos tenhamos conhecimento de como esse crime se pode manifestar e quais são os cuidados então que devemos ter no sentido de evitar com que estejamos ou sejamos envolvidos de forma indireta ou direta neste tipo de crime, cujas consequências poderão ser muito desastrosas para o país, para as empresas, para as pessoas e para as instituições. Bem, outra questão tem que ver com branqueamentos de capitais e sigilo bancário. Para podermos ter êxitos na investigação, a questão da prova se coloca e é necessário de quebrar o sigilo bancário. Como é que isso funciona, doutor? Bom, em relação ao sigilo bancário, importa dizer que a Lei 5/2020, que é a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, acautela essa situação. Ou seja, aquelas pessoas que comuniquem, por exemplo, a unidade de informação financeira ou as autoridades, não é, a existência ou a suspeição do crime de branqueamento de capitais, elas não são punidas por isso, por essa comunicação. Portanto, a Lei 5 e as demais legislação protege essa pessoa. Também é importante dizer que todas aquelas pessoas que trabalham diretamente ou que diretamente nas instituições que têm como missão a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, para além da legislação que já fizemos aqui referência, que é a Lei 5, há também um conjunto de regulamentos internos que obrigam com que haja, não é, que obrigam que haja o cumprimento, ou seja, fazem com que haja a proteção daquela pessoa, daquele indivíduo que comunique essa operação suspeita. Essa operação suspeita de branqueamento de capitais. Obviamente que quem comete ou quem comunica o crime de branqueamento de capitais não pode dizer, não é, que de facto eu comuniquei, por exemplo, à UIF
ou ao SIC, ou qualquer instituição que termine esse processo, que eu comuniquei que a pessoa A, B ou a pessoa J esteja ou tenha praticado alguma atividade que é configurada como suspeita de branqueamento de capitais. Então, ou seja, aqui em relação ao sigilo, a questão principal a ser aqui, que aquelas pessoas que comunicam estão de facto protegidas nos termos da lei. Obrigado, doutor. Então, vamos ver, a dada altura, a quebra do sigilo bancário, as nossas contas ficam assim, digamos, invadidas diante de uma situação que configure branqueamento de capitais. Sim, então é importante esclarecer que a questão não é as contas bancárias, muito menos ainda o volume financeiro que as pessoas têm nas suas contas bancárias. A nível do branqueamento de capitais, a questão não é esta. A questão que se levanta é a origem ilícita desses bens. O que se quer acautelar é que bens obtidos de formas ilícitas ou criminosas possam ser introduzidos no circuito financeiro normal e que criam um desconforto, uma desconformidade e prejudiquem todo o sistema financeiro bancário. Ou seja, aquelas pessoas que têm os seus dinheiros legalmente obtidos, que fazem seu esforço, podem estar vinculados, associados, ou a sua imagem reputacional pode estar afetada pelo facto de, na mesma instituição, estarem vinculados outras pessoas que obtêm dinheiro de forma ilícita. O que se pretende não é, a nível do branqueamento de capitais, atacar o patrimônio das pessoas, o bem das pessoas. Não. O que se pretende é atacar o bem ou os fundos ou o dinheiro ilicitamente obtido e que de facto prejudicam o Estado, prejudicam as instituições e obviamente também as pessoas. É assim que manda as recomendações internacionais e as boas práticas. Bem, doutor, como é que a gente vê os setores mais vulneráveis ao branqueamento de capitais? Podíamos pensar que serão as igrejas, serão as empresas, as ONGs. Quais são os setores mais vulneráveis ao branqueamento de capitais em Angola? Bom, em regra, os setores mais vulneráveis, eles são, por exemplo, alguns como o doutor acabou de citar. Por exemplo, a informalidade. A informalidade não é uma grande vulnerabilidade. Tá bem? Também a formalidade, quando a formalidade não é devidamente esclarecida. Porque pode existir setores formais, não é? Mas quando não têm o conhecimento, não têm informação da existência desse tipo de crime e da forma como ele pode se manifestar, esse sistema formal pode ser abusivamente utilizado pelo cometimento do crime de branqueamento de capitais. E um dos setores mais vulneráveis, por exemplo, o setor das organizações não governamentais. Aqui é necessário que se faça uma parte. Por quê? Porque, tendo em conta o volume financeiro que circula nessas instituições, é muito difícil, às vezes, conseguir-se determinar a origem ilícita desses bens e muito menos o beneficiário efetivo ou final dessas operações. Vamos dar um exemplo, a título de exemplo. Imagina uma igreja em que vários fiéis depositam regularmente dinheiro. Bom, é muito difícil as pessoas aferirem quem depositou, não é? Ou não existe uma lista, por exemplo, para poder determinar o irmão tal depositou. Não há uma contabilidade, por exemplo, em relação às finanças. Ou seja, nas instituições financeiras, por exemplo, religiosas, instituições religiosas podem ser utilizadas para o cometimento de branqueamento de capitais. Imagina que alguém comete algum crime subjacente e ela percebe-se que as instituições religiosas circulam, movimentam muito dinheiro. Ele até faz uma aproximação, por exemplo, ao líder dessa igreja ou a pessoa que gere a situação financeira dessa igreja. Ele introduz o dinheiro no fluxo financeiro da igreja. A igreja, obviamente, quando for depositar o dinheiro, vai justificar que esse dinheiro veio de onde? Veio da contribuição dos clientes. Fica muito difícil, às vezes, identificar. Razão pela qual as instituições, as ONGs, não é? Ou as organizações não governamentais, e aqui, no caso, por exemplo,
das igrejas apresentam-se tradicionalmente como muito vulneráveis. Isso é assim em muitas jurisdições. Também há instituições ou empresas, como já falamos, que são legalmente constituídas, aquelas que nós tecnicamente falamos que são empresas de fachadas ou empresas de prateleiras, são empresas que são constituídas justamente para o cometimento do branqueamento de capitais. E aqui são as empresas de fachadas, não é? Depois há aquelas empresas que são consideradas, que são as empresas de prateleiras, são aquelas empresas que são constituídas inicialmente não para a prática de branqueamento de capitais, mas posteriormente, tendo em conta o volume e o volume financeiro e o objeto social dessa empresa, torna-se apetecível aos branqueadores de capitais ter aquela empresa do seu lado e passam então a utilizar essa empresa, considerada como empresa prateleira, para movimentar dinheiros que são obtidos de forma ilícita. Para dizer que primeiro, as organizações não governamentais representam de facto uma grande vulnerabilidade, mas as instituições legalmente constituídas também não deixam de ser uma preocupação, razão pela qual torna-se necessário então que as instituições, as pessoas tenham conhecimento da existência desse tipo de crime, dos indicadores de suspeição da prática desse tipo de crime, para que melhor possam se prevenir e obviamente comunicar às autoridades competentes que tratam da questão da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Muito bem, obrigado, doutor. Esta abordagem é sempre interessante e acreditamos que os nossos internautas, nossos seguidores estão a receber, estão a apontar e estamos a cumprir a nossa missão de realmente levar a consciência jurídica sobre essas e outras matérias. Bem, nesta senda coloca-se a questão de saber sobre como entender o branqueamento de capitais na nossa realidade, partindo do pressuposto de que leva-nos à percepção de que os grandes nunca caem. Parece que este crime está mais para os grandes, mas ao mesmo tempo é um crime que não se pune. A dada altura vemos uma impunidade sobre essas matérias. O que é que lhe parece dizer? Falta alguma coragem institucional? Será uma situação que faltará alguma independência no próprio poder judicial? Ou alguma outra razão, por exemplo, a dimensão, a conjuntura do país, não é? Socioeconômica e política? O que se lhe oferece dizer à volta desta abordagem? Bom, é importante que se retenha que o crime de branqueamento de capitais não é destinado aos grandes ou aos pequenos, mas é direcionado àqueles que praticam o crime de branqueamento de capitais, que podem ser grandes ou pequenos. E em relação ao combate, obviamente que há. Portanto, basta ver a existência da lei, né, e das instituições que foram criadas, desde os órgãos de aplicadores da lei, como as entidades de supervisão. Portanto, basta ver que há esse combate. O combate começa precisamente, e as nossas atividades têm que ser com base no princípio da legalidade, começam precisamente pelo cumprimento da legalidade. E o cumprimento da legalidade é manifestado pelo facto, não é? Ou vem expresso na lei, ou seja, as atividades de prevenção e combate têm um respaldo legal, não é? Então, digamos que em relação a isso, eu penso que há de facto um combate, há de facto instituições vocacionadas para tal. A questão principal a nível do branqueamento de capitais é que para nós é um crime novo, doutor, está vendo? É um crime novo, e sendo um crime novo, todos nós, até mesmo eu que vos falo, também levei algum tempo para poder perceber, para poder tornar-se um especialista em relação a essas matérias. Tanto é assim também as nossas instituições. Dificuldades essas eventualmente têm
advogados, tem também alguns magistrados, tem as instituições, mas o mais importante é que se começa a fazer alguma coisa. E é nesse espírito de ajudar não só o país, as instituições e as pessoas, para que não cometam ou sejam abusivamente levados a cometer esse crime de branqueamento de capitais, que nós nos propusemos então em escrever um livro. Muito bem, e o doutor fez muito bem. Não é fácil publicar uma obra, e o doutor está de parabéns. Obrigado. E nós vamos lá estar. Obrigado. E queremos que conosco os nossos seguidores também possam lá estar. Doutor, estamos a chegar a um momento importante que tem que ver com o nosso jogo Mito e Verdade. Okay. Então, aqui é muito simples, o doutor vai ouvir as nossas propostas e o doutor vai ver se é mito ou se é verdade, podendo justificar, ou se simplesmente disser mito ou verdade e não fundamentar ou justificar, também vale. Assim sendo, a primeira questão que se coloca ou afirmação é: só se pode condenar por branqueamento de capitais se houver prova direta do crime antecedente. Mito ou verdade, doutor? Repito, só se pode condenar por branqueamento de capitais se houver prova direta do crime antecedente. É mito, porque a lei já esclarece isso quando ele fala, quando nós falamos aqui do exemplo do branqueamento de capitais independente, que é aquele tipo de branqueamento de capitais que não se tem uma ideia precisa, não se consegue identificar melhor a origem ilícita do crime de branqueamento de capitais. Tanto penso que é mito. Aliás, a tendência internacional é esta, que independentemente disto pode sim julgar o crime de branqueamento de capitais. A lei até fala a lei 11/2024, que é a lei que regula, que altera parcialmente a lei 5/2020. Ele traz um elemento novo, que ele fala que as provas circunstanciais. Portanto, o magistrado pode socorrer-se das provas circunstanciais para então falar ou apresentar o crime de branqueamento de capitais, ou identificar melhor. Muito bem. Seguindo, nosso mito ou verdade. As igrejas, por não estarem sujeitas à fiscalização, como os bancos, são terreno fértil para o branqueamento de capitais. Mito ou verdade, doutor? De facto, é verdade. Não só branqueamento de capitais, mas sobretudo financiamento de terrorismo. Opa. Como deve imaginar. As igrejas. Pessoalmente nada contra as igrejas, né? Na igreja há pessoas boas e tem de lá, é a reserva moral, não é? De facto. Mas como é que acontece o branqueamento de capitais nas igrejas? Agora aqui vou fazer um parênteses, estamos no mito e verdade, mas queria explorar que o doutor pudesse esclarecer muito bem isto. Como é que acontece o branqueamento de capitais nas igrejas? Ou seja, como é que pode acontecer? Como é que pode acontecer? Muito bem, obrigado. É simples perceber. Qualquer branqueador de capitais, seja branqueador de capitais nacional ou estrangeiro, a primeira coisa que ele vai fazer quando vem para a nossa jurisdição, ou qualquer jurisdição, é fazer um estudo de como estão as nossas instituições e como é que é o nosso sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O que ele vai fazer é identificar possíveis vulnerabilidades no nosso sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Sendo certo que as igrejas, como as demais organizações não governamentais, representam uma vulnerabilidade, ele pode explorar isso. E como é que vai explorar? Ele vai aproveitando-se do facto das igrejas movimentarem vários fluxos financeiros, muitas das vezes por pessoas individuais que fazem doações às igrejas. Não é? Pessoas que empresas ou instituições ou grupos, não é, que doam também fundos ou bens à igreja. Então, a igreja movimenta, ou as igrejas geralmente movimentam muito dinheiro. Ora, a pessoa que estiver na parte financeira da igreja, ou eventualmente o líder da igreja, se obviamente tiver também envolvido nisso, o que é que vão fazer?
vão introduzir esse dinheiro que supostamente vem daqueles bons cristãos, daqueles bons crentes, não é? Tenho que fazer uma ressalva aqui, daqueles bons crentes, não é? Que fazem as suas doações, daquelas boas instituições que fazem as suas doações para ajudar as causas nobres, filantrópicas, sociais, enfim. Mas para introduzir esse dinheiro no circuito financeiro normal. Depois, esse dinheiro sai das igrejas, pode sair da igreja, vai para esta pessoa ou a esta instituição a título, por exemplo, de oferta. Pode ser. Imagine que a pessoa que cometeu o crime precedente seja alguém também ligado à igreja. Esta pessoa obteve o dinheiro pela prática de um crime, introduz o dinheiro na conta da igreja, a igreja, por exemplo, movimenta o dinheiro e compra uma casa. Por exemplo, a igreja compra uma casa e oferece ao crente. Então aqui, a igreja, aqui nós estamos a observar esses momentos, essas fases. Exatamente, a igreja que pode comprar carro e oferecer a um responsável da igreja. Ou a uma outra pessoa. Temos aqui a colocação e a integração. E a integração. Portanto, isso pode acontecer. Então, e utiliza-se geralmente. Só para fazer a ideia, uma chega, é aí que nós vemos que o dinheiro que era sujo torna-se limpo. Porquanto sai da igreja para esse indivíduo. O indivíduo vai dizer: não, eu como sou o irmão da igreja, tenho um cargo na igreja, e a igreja tem dinheiro dos crentes que pagam, que enfim, que fazem depósito, alguma coisa lá. Então a igreja comprou um carro, uma casa em função dos trabalhos que eu faço à igreja, por ser um bom crente, um bom indivíduo, tudo isso. Mas quando, na verdade, o dinheiro inicialmente saiu desta pessoa, ou de pessoa próxima, que cometeu o crime subjacente ou crime precedente, foi para a igreja, digamos que lavou o dinheiro e sai a título de bem, de patrimônio, de dinheiro para aquele indivíduo. Ou até pode não ir diretamente para aquela pessoa, pode ir para um parente daquela pessoa. E esse bem pode estar a nível nacional como a nível internacional. Por exemplo, imagina aquela pessoa que branqueou, que colocou ou introduziu o dinheiro, que cometeu o crime subjacente. A igreja pode, por exemplo, sair o dinheiro da conta e comprar uma casa, um imóvel num outro país. E esse imóvel vai em nome, por exemplo, da filha daquela pessoa. E aquela pessoa depois oferece ou põe à disposição aquela casa, aquele automóvel, aquele barco, aquele iate, enfim, para o pai, para o primo ou para aquela pessoa que cometeu aquele branqueamento. Ou seja, vai ver que não está quase nada em nome dele, ou até poderá estar eventualmente, mas os bens que ele usufrui estão em nome de uma outra pessoa. Mas essa pessoa tem alguma ligação direta com ele. Tanto, eu volto a dizer que é nesse sentido que pode-se utilizar abusivamente as igrejas para o cometimento desse tipo de crime. Quando falo as igrejas, falo outras instituições, obviamente também. Muito bem. Obrigado, Dr. Galiano, por esse esclarecimento, por nos dar esta aula que muitos de nós precisávamos. No Mito e Verdade, temos ainda a seguinte afirmação: o branqueamento é um crime de rico e o sistema jurídico é mais brando com quem tem dinheiro. Mito ou verdade? Isso é mito, obviamente é mito. Não tem como isso é mito. É mito. Já dissemos que a lei, uma das características da norma jurídica é a generalidade. Tanto e a abstração. Tanto a lei é lei geral e abstrata. Não tem como ser para rico. Ora bem, depois temos aqui o Código Penal Angolano 2020 trouxe avanços significativos na criminalização do branqueamento de capitais. Mito ou verdade? Trouxe, de facto, alguns avanços. Aliás, o que se pretende mesmo é adaptar o crime de branqueamento de capitais àquilo que são as recomendações internacionais. E um dos exemplos é o branqueamento de capitais, que nós falamos aqui, o branqueamento de capitais de terceiro. Antigamente, nós não tínhamos essa disposição legal de provas circunstanciais. Ou seja, ficava muito difícil o aplicador da lei
poder acusar, julgar ou até condenar alguém pelo crime de branqueamento de capitais quando tivesse dificuldade em poder identificar a origem ilícita ou criminosa dos bens. Hoje não. E isso é um dos grandes ganhos dessa alteração legislativa. Muito bem. Em Angola, muitas vezes, confunde-se sucesso financeiro com impunidade legal. Mito ou verdade? Isso é mito. Mito, obviamente. Outra afirmação. Um advogado pode ser responsabilizado criminalmente por participar de um negócio que, sem saber, envolve branqueamento. Sim, pode sim. Mito Pode sim. verdade? Não, é verdade, porquanto a lei 5/2020 também fala nos termos do artigo 8 e o artigo 17, que é a obrigação da comunicação, e os outros artigos, em que os advogados, também são obrigados a comunicar quando estiverem diante de operações que configuram suspeita de crime de branqueamento de capitais. Ademais, eu vi em tempos, portanto, a própria Ordem dos Advogados é a entidade que tem a competência para supervisionar, acompanhar os advogados em relação a essas matérias, ou seja, as matérias relacionadas à prevenção e ao branqueamento de capitais dos seus afiliados. Portanto. Muito obrigado. Não acabou, o mito e verdade não acabou, ainda temos duas. Diz assim. O sistema financeiro angolano está hoje preparado para detectar e impedir operações suspeitas. Mito ou verdade? É verdade. De que maneira? Estamos preparados? Bom, preparados com quais instrumentos? Bom, primeiro, eu diria os instrumentos jurídicos legais foram, digamos que, reforçada algumas leis, e o exemplo que demos é aqui dessas alterações, por exemplo, ao Código Penal e a demais legislação. Um outro elemento também foi a criação de algumas instituições, não é? Algumas instituições, por exemplo, já falamos aqui do ISAC, que é o Instituto de Supervisão das Atividades Comunitárias, que que surge precisamente para regular, supervisionar as organizações não governamentais perante o crime de branqueamento de capitais, sendo certo que elas configuram como uma área vulnerável. E um outro elemento também é o nível de formação, não é, que os principais, digamos que players ou as instituições que intervêm nesse processo têm tido, tanto mostra claramente que de facto há uma progressão nesse sentido. O mito e verdade continua. Temos ainda criar uma empresa de fachada é uma das formas mais simples de branquear dinheiro em Angola. Mito ou verdade, doutor? Bom, eu não diria em Angola, eu diria que as empresas de fachadas elas são internacionalmente utilizadas ou criadas para o cometimento deste tipo de crime. Mas o facto este facto não obsta com que as autoridades, as instituições possam identificar se de facto se trata ou não de uma empresa de fachada, e como nós falamos antes, para além das empresas de fachadas, não é? Há ainda aquelas outras que são as empresas de prateleiras. Essas até costumam ser um pouco mais complexas, porque as empresas de fachada são aquelas constituídas legalmente, constituídas com o objetivo de branquear capitais. As empresas de prateleira são aquelas que são constituídas não para cometimento de branqueamento de capitais, para a prática de uma atividade normal, uma atividade comercial ou empresarial normal, mas que, a dada altura, em função do fluxo financeiro e em função do interesse que representa ou da vulnerabilidade que se apresenta aos branqueadores de capitais, pode desviar-se do seu sentido normal, atividade comercial ou empresarial normal, para começar então a ser utilizada para o cometimento de crime de branqueamento de capitais. Seguindo, mito ou verdade, o combate ao branqueamento de capitais depende mais da vontade política do que da lei em si mesma. Mito ou verdade? Não percebi, desculpa. O combate ao branqueamento de capitais depende mais da vontade política do que da lei em si mesma. Não, isso é mito. Mito ou verdade? É mito. É mito. Sim, mito. Muito bem. Doutor, já estamos a chegar na fase derradeira dessa nossa
conversa, o que é bom dura pouco, infelizmente. Mas uma questão que se coloca é, do ponto de vista da responsabilidade penal, como é que é essa moldura penal do crime de branqueamento de capitais? Como é que é isso? Como é que estamos do ponto de vista de moldura penal? Sabemos que há uma dependência, né? É preciso que haja um crime subjacente. A moldura penal dependerá do crime subjacente? Não necessariamente. Como é que funciona? A moldura penal. Quer dizer, não será pouco? Não, basta. Imaginemos que é um branqueador de capital. Ok, falamos da igreja. Branqueou capitais na ordem de 10 bilhões de kwanzas. Então vai ter a penalidade vai aí de 8 a 15 anos. E quem furtou um V8 também vai ter exatamente uma penalidade assim. Não acha muito brando esta moldura? Não acho branda. Isso é muito mais grave quando se coloca até em relação à dimensão governamental. Determinadas situações, em determinados países, essa questão se coloca mesmo a nível dos governos. O que se nos oferece dizer é mesmo não parece ser branda a penalidade. Não, olha, há uma coisa importante a reter em relação ao branqueamento de capitais, é que para além da sanção ou da punição pela prática do crime em si, os bens que resultam do crime de branqueamento de capitais geralmente também são obtidos e são recuperados, não é? Isso inibe com que o branqueador de capitais possa voltar a cometer o crime de branqueamento de capitais. Isso. Senão fica naquela sensação de que, pronto, aqueles que furtam, subtraem para lá, galinha, não é? O exemplo mais comum, vão ser responsabilizados e rapidamente responsabilizados, e os branqueadores de capitais muitas vezes, e como vemos do ponto de vista prático, a nossa jurisprudência quase não conhece nenhum caso já julgado. Então, fica assim, a análise crítica é exatamente aí. Será que vamos ver um lado cidadão comum a ser responsabilizado, o outro não? Assim sendo, considerações gerais. Bom, primeiro... considerações finais, digamos, gerais e finais. Exatamente. Primeiro, agradecer novamente a pessoa do Tofeca, a FDIURS e a sua equipa técnica por aceitar-nos a participar nesse podcast. Nós é que agradecemos pela honra e o privilégio de podermos dialogar sobre um tema muito interessante, que é o branqueamento de capitais. Mas continue, por favor, doutor. Nada, de maneira nenhuma. Mais uma vez, muito obrigado por isso. Portanto, nós procuramos com esse livro responder aquilo que são as principais inquietações a nível das instituições, ao nível do país, a nível das pessoas relacionadas a esse crime. E nos questionamos então, como jovens e como especialistas, o que é que nós podemos fazer em função dessa qualidade que adquirimos. O que é que nós podemos fazer para o país? O que é que nós podemos fazer para nossas instituições? Se somos especialistas, nós temos que pôr essa especialização ao dispor do país, ao dispor das instituições e ao dispor das pessoas. O que peço às pessoas é que vão à cerimônia de lançamento, que será no dia 30 de maio, ao auditório da Universidade de Lusíadas, no período das 16 às 19 horas,
que possam comprar o livro e que possam fazer o máximo proveito dele. Vamos, obviamente, continuar a ajudar as instituições e estaremos sempre disponíveis para ajudar as instituições e eventualmente, para cá voltar, se haver essa necessidade. E a sua casa, doutor? Obrigado. Volte sempre. Obrigado, doutor. Para dar o nosso contributo. A ideia é nós ajudarmos as instituições, ajudarmos o nosso sistema financeiro, bancário e não só, ajudarmos as instituições privadas e públicas a estarem melhor preparadas sobre esse tipo de crime, não é? A poderem melhor perceber, sob pena de eventualmente serem envolvidas nesse tipo de crime e manchar então a imagem reputacional do nosso país, das nossas instituições e das pessoas em especial. Tanto eu só tenho que mais uma vez agradecer às pessoas e dizer que estaremos sempre disponíveis para transmitir e partilhar os nossos conhecimentos. Obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Nós somos FDURS, Academia, Editora, Livraria e Podcast. Na Editora e Livraria temos este livro para aqueles que estão interessados. Este livro do Dr. António Napoleão tem várias. Ele é um autor com experiência enquanto conservador, como magistrado. O livro é intitulado Resumo de Direito Comercial e Sociedades Comerciais. Resumo de Direito Comercial e Sociedades Comerciais. Portanto, adquiram, liguem para o 927 97 97 96 ou 950 97 97 96. Temos também este livro, o livro do Dr. Simão Saluanda, Estudos de Direito Fiscal. Estudo de Direito Fiscal angolano. Para aqueles que estão interessados, adquiram esta obra. Esta obra tem muitos aspectos novos, muitos aspectos que os outros livros não abordam. Por isso é importante ter este livro na biblioteca pessoal. Bem, na sequência temos disponíveis as nossas legislações, temos a nossa Constituição e a Lei do Processo Constitucional, 2 em 1. Nós oferecemos sempre legislações assim, 2 legislações ou 2 leis num único livro. Também, neste mesmo formato, temos a Lei Geral do Trabalho, o Código o Código de Processo do Trabalho, 2 em 1. Na mesma sequência, temos o Código de Procedimento Administrativo e o Código do Contencioso Administrativo. Portanto, sem me esquecer, temos ainda o Código Penal e o Código de Processo Penal. Adquiram, ligando para o 927 97 97 96. Bem, é chegado o momento da nossa poesia. Vamos declamar, então, refletir em poema o tema que nós fomos falando hoje. Assim sendo, a nossa poesia tem como título Quem lava o dinheiro suja a nação. Quem lava o dinheiro suja a nação. Tem dízimo que brilha mais que o salário, e pastor com conta no estrangeiro bancário. Diz que é bênção, diz que é fé, mas lava dinheiro e ninguém vê. No governo, o jogo é mais pesado. Contrato fantasma, milhão desviado. Assina-se muito, constrói-se pouco, e o povo que espera já está quase louco. Empresas que existem só no papel, lavam o sujo como se fosse mel. E o nome da pátria e da nação escondem milhões sem compaixão. Tem político com casa na praia, mas o hospital da aldeia desmaia.
A estrada prometida ficou no plano, mas o carro blindado chega todo ano. Nas igrejas falam de salvação, mas passam sacola sem compaixão. E o fiel que mal tem pão no prato sustenta o luxo do ungido ingrato. Branqueia-se o capital por toda parte, mas a justiça não aprende a arte. Finge que não vê, ou então demora, enquanto o crime já vai embora. Quem lava dinheiro suja a verdade e rouba ao povo a dignidade. Não basta rezar, nem discursar bonito. É preciso mudar o que está escrito. Angola merece mais clareza, mais ética, justiça e firmeza. E este livro, com coragem e razão, chama o crime para a confissão. Dr. Galiano Moraes, muito obrigado. Sucessos. Vamos acompanhar este parto e acreditamos que este livro vai ser o primeiro de muitos. É verdade que os livros não têm inicialmente o pendor comercial, não têm um resultado como tal, não significa que o doutor vai ter a partida muito dinheiro no bolso, mas acredite que este feito é um feito nobre, estará a contribuir bastante para o esclarecimento a todos aqueles que querem entender mais sobre essas matérias, sobre os crimes financeiros, crimes econômicos. Então, doutor, esse seu feito é nobre, esse seu feito é grande e nós estamos aqui para, naquilo que pudermos, contribuirmos para que esse livro seja de fato um sucesso. Então, este poema, esta poesia que nós aqui apresentamos é exatamente expressão e reconhecimento do seu feito. Agora, com a publicação dessa obra, Branqueamento de Capitais. Queremos tê-lo noutras ocasiões e bem-haja, sucessos. Assim sendo, nós despedimos-nos agradecidos pelo calor da audiência, agradecidos pelos nossos seguidores dedicarem a sua atenção e acompanharem então este episódio do podcast. Muito bem, estamos juntos, obrigado a todos, somos sempre F de Iuris, descolonizadores do conhecimento. F de Iuris, sempre a descolonizar o conhecimento. E para terminar, nós não podemos deixar de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco no Fórum de Desenvolvimento e Empreendedorismo Jurídico. Foi de fato um momento ímpar, realizamos e cumprimos o objetivo e a partir deste evento marca uma nova forma, uma nova abordagem sobre o direito nos aspectos que estão para além do habitual. Cumprimos e acreditamos que a próxima edição será cada vez melhor. Estejam então a acompanhar-nos nas nossas páginas e adquiram a nossa obra como uma forma também de contribuir para esse exercício missionário de descolonizar o conhecimento por meio da Academia Editora, por meio da livraria e por meio do podcast. Muito obrigado, estamos juntos.